Se já começou? Isso. Então, a Fernanda mandou pelo chat um comentário sobre ela e a mãe dela. Vamos lá? Se quiser comentar. Eu estou sem acesso ao chat, pessoal. O professor acabou por me enviar um dos comentários da aluna Fernanda. E, assim, a gente consegue perceber que a diferença e o processo que o processo artístico causa, tanto nos profissionais quanto nas pessoas envolvidas em um meio seja a música, seja qualquer desses movimentos artísticos faça parte, ele reaviva e ele traz a ideia de que eu ainda tenho sentimentos, eu ainda tenho sonhos, eu ainda sou um ser humano, né? Eu ainda tenho as minhas capacidades preservadas. Então, quando eu li esse relato aqui, eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler, ela começa dizendo, acho que a mãe da Fernanda, que é nutricionista, tem uma experiência específica dentro de uma ILPI, né? E isso é extremamente gratificante. Então, a gente entende o que de fato é um lar de idosos, um ILPI, seja lá como a gente possa chamar, quando a gente se insere, quando a gente se coloca, quando a gente participa daquela rotina, daquele cotidiano e vê a diferença que isso faz, né? Então, a música e o processo artístico, ele causa esse movimento, ela tem essa capacidade, e tem se estudado cada vez mais, de criar esse movimento, essa troca de ambiente. Então, o que eu costumava, eu tive a oportunidade de criar um projeto chamado Liga do Riso, vocês já devem ter ouvido falar. Eu fui um dos fundadores do projeto, né? Eu e a professora Andréia, há muitos anos, acho que foi em 2011, se não foi 11, tem muito tempo, gente, tem muito tempo, não vai fazer as contas aí não, por favor. Então, eu não sei se o projeto continua ativo, saí há alguns anos, mas a gente fundou esse projeto da Liga do Riso, que a ideia era simplesmente levar música às enfermarias, né, do hospital, do HUB, e a gente conseguir transformar o ambiente que ali estava. Por exemplo, então a gente chegava, estava aquele ambiente de espera, né, de angústia, de ansiedade, aquele ambiente característico de uma enfermaria de hospital. E a ideia era, quando a gente saísse, ao sair, eu vi que minha câmera está esquisita aqui, ao sair desse ambiente, o ambiente fosse outro, mesmo que o espaço físico fosse o mesmo, né? O ambiente fosse outro. Então, quando eu li esse relato aqui da nossa querida Fernanda, eu li com muito apreço, porque eu passei muito por isso, né? Por perceber que esse movimento artístico e de fazer parte da vida do outro, se mostrar interessado, faz diferença, né? Então a gente reaviva algumas funções que por muito já estavam ali praticamente se desligando, se desvinculando, e a gente vê muito isso quando a gente está inserido na ILPI. Obrigado mesmo pelo comentário, viu, Fernanda? Não sei se você quer comentar alguma coisa. Numa sala com quase 100 alunos, deve ter o quê? Umas 10 Fernanda, será? Não sei, Fernanda Tati, eu acho. Não sei se você quiser comentar, tudo bem. Se não, fique à vontade. Deixa eu ver aqui só. Se os alunos conseguiram retornar, conseguiram. Tá todo mundo aí. Então é isso, pessoal. Quando a gente se faz... A Fernanda escreveu aqui no chat que, de nada, meu microfone não funciona. É por isso que ela não comentou. Vamos para a próxima pergunta? Vamos sim. Oi, professores, boa tarde. Boa tarde. Estão ouvindo direitinho? Estou sim. A Alice? Não, é Maria Eduarda. Maria Eduarda, sim. Isso. Minha pergunta ela tem relação com o que foi comentado no início da aula, e é o seguinte: o envelhecimento da população e o decorrente aumento da prevalência de doenças crônicas são fatores que têm contribuído para o aumento da polifarmácia. Assim, quais são os riscos do uso excessivo de medicamentos à população idosa e como poderia ser feito um controle efetivo desse uso? Mais uma vez a gente está falando de tempo. Eu vou falar específico da questão da polifarmácia, que foi uma questão bem mais específica, voltada, né, para a nossa área, que é algo que a gente pode atrelar
justamente a falta de treino desse profissional para lidar com esse idoso. Vou dar um exemplo para vocês prático, eu sempre gosto de dar alguns exemplos práticos. Em uma instituição de longa permanência, eu tinha a oportunidade de participar em 2 projetos em 2 instituições de permanências diferentes, né, distintas. Em uma delas, a gente tinha uma equipe, né, uma equipe com profissionais gerontólogos, de fato. Em outra, a gente tinha só uma equipe, né, sem esse treinamento, sem essa visão. Essa visão, a visão do gerontólogo é uma visão mais holística. E quando eu falei equipe de gerontólogos, era de fato um geriatra, um fisioterapeuta, né, a equipe completa com esse olhar holístico aí, voltado para a questão do envelhecimento. E uma diferença que me marcou muito foi o manejo com o prognóstico daquele paciente. Aí que a gente está falando, como a gente está falando específico de polifarmácia, eu vou ter que entrar nessa área mais específica. Então, acontecia muito às vezes, isso porque é muito antiético, mas a falta de um olhar mais sensível, a falta do cuidado, às vezes até esquecer de algum não dos profissionais, mas da rotina, né? De você esquecer o nome do idoso, o nome da pessoa. Aí, por vezes, a gente pegava alguns prontuários ou algumas prescrições, e eu, ao pegar a prescrição, via pessoal da farmácia, pessoal da área da saúde vai ter uma noção um pouco maior, via, sei lá, 3, 4 classes de benzodiazepínicos diferentes, psicotrópicos diferentes, para a mesma função. Né? E a gente pegava uma prescrição, às vezes, de um paciente com 23, 25 medicamentos. Eu ficava assim, meu Deus, uma pessoa que toma 25 medicamentos isso não é correto, né? E aí isso me incomodava muito. Depois, com o passar do tempo, das pesquisas, a gente começa a perceber que existe uma lista de medicamentos proscritos para idosos, que não podem ser prescritos para idosos. Então, a gente tem muita coisa relacionada à falta de preparo mesmo dos profissionais para lidar com o manejo do envelhecimento. Então, tinha muito... Por que 23 prescrições? Aí, quando a gente pegava a equipe multiprofissional que discutia tudo aquilo ali, as 23 se tornavam 6, 7, ou seja, só precisava de atenção, só precisava do famoso tempo para poder facilitar a vida daquela pessoa. Então, muitas vezes é só assim, vamos resolver isso, tá canetado, vamos resolver isso, tá feito, vamos resolver isso, tá feito. E a falta do olhar, né? Do olhar individualizado. Então, a gente precisa ter esse olhar individualizado, principalmente quando a gente se torna profissional. Porque senão acaba por acontecer coisas do tipo, como esses problemas de polifarmácia e esse excesso de uso de medicamento. Mas, mais uma vez, como a gente conversou lá no início da aula, excesso de uso de medicamentos, o excesso da necessidade, ou de achar que precisa de um tipo de medicamento, essa ideia da instantaneidade, da falta de um olhar individualizado e de um olhar específico, de um olhar que minimamente eu costumo dizer um olhar caridoso. Você se formou, a pessoa se formou, o profissional se formou, ou minimamente outra pessoa que está próxima precisa às vezes escutar quais são as queixas daquela pessoa, né? Isso acontece muito. Às vezes os idosos são tão generalizados, de uma forma tão generalizada, que às vezes os profissionais ou as pessoas que estão próximas nem escutam o que essas pessoas têm a dizer, e já vem aqui, não, tá aqui, é isso aqui que você tem que fazer e pronto. Vocês já devem ter visto isso, por diversas vezes, a maioria de vocês, de alguém falar bem assim, não, e é isso aqui que serve para você, ou você tem que fazer isso, sem ao menos escutar de fato, com a devida necessidade. Então, eu acho que realmente a polifarmácia é algo real, a gente encontra com facilidade, acho que tem a ver com a falta de treinamento específico, né, dos profissionais que vão lidar com isso, e acho também que tem a ver com a falta do famoso tempo e de dedicar-se a uma atenção específica para aquela pessoa que está ali, né, confiando sua vida nela, que querendo ou não, ela está ali confiando o que ela tem de mais precioso a você. E é isso. Deixa eu puxar a brasa para a sardinha do povo da Odonto. Eu me graduei dentista, mas nunca exerci clínica, não. Sou sanitarista. E muitos dentistas olham para o idoso e
tentam reproduzir nas suas próteses uma articulação de um jovem de 20 anos. Isso é o que... desculpa ter te cortado, mas a gente, assim, dificilmente em algumas instituições de longa permanência a gente vê a presença, assim, claro que existem instituições, mas instituições públicas, dificilmente a gente vê a figura, né, do dentista.